Muita coisa acontecendo, mas o resumo é: Estados Unidos resolveu meter o louco. Não tem meteoro, nem seres de universos paralelos, nem kaijus, nem... O negócio é elite estadunidense tuchando um velho doido para desafiar os tratados climáticos e deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Pronto, esse é o resumo. Olá, live do Capetinha no Instagram, @manoviewer, e no YouTube, @manovilbonecos. Depois a gente publica lá. Live explicando e reagindo ao vídeo do Shorts publicado Terras Raras será o novo petróleo. Por favor, inscrevam no canal. Se puder, gente, se puder... Cadê? Seguir essa conta aqui, ó, vai aqui no Manoviewer, tá? Aqui no Manoviewer, siga @nopeoros, tá? É uma conta que a gente patrocina, é uma forma da gente monetizar aqui no Instagram, tá bom? @nopeoros. Por favor, se vocês puderem, se quiserem ajudar a nossa conta, a gente patrocina essa conta aqui. Aí no futuro, essa conta artística aqui, a gente precisa que ela cresça. No futuro, a gente acredita que a gente vai conseguir uma renda, entendeu? Bom, mas se você quiser ajudar mesmo de verdade, então aí você manda o crucifix aqui pro capetinha10k@gmail.com. Que a gente é um canal de arte, né, também, somos artistas, esse é o nosso trabalho. E a remuneração vem da apreciação de vocês em apoiar as nossas falas. Aqui tenho liberdade para falar sem medo de perder trabalhos em novela, grupo, teatro. Ai, cara, que saco. Olha, eu nunca mais quero voltar a fazer isso. Por isso, não monetizamos igual outros canais, né? Imagina, Capetinha falando coisa de comunista aqui, né? Tá doido. Depois eu publico seu nome, se você enviar aqui qualquer valor, gente, R$ 6,66, 66 centavos, 6 centavos na chave aqui, ó, capetinha10k@gmail.com. Eu publico o seu nome na listinha que vai no vídeo, que vai no Shorts, que vai no Reels, tá bom? Mas se você não quiser o seu nome, você põe 1 centavo, tá? E isso significa que eu vou bater o olho assim, eu vou ver, ele não quer. Aí eu só coloco as iniciais, a primeira letra do teu nome, tá bom? Pra dizer assim, eu agradeço, ninguém precisa ficar sabendo, tá joia? Que eu vi que você pagou, que você me ajudou aqui, tá bom? Então um beijo, muito obrigado. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Bom, antes de... a live hoje eu vou falar de um monte de notícia, tá? Porque basta ler os noticiários para perceber a sequência de narrativa de uma péssima história. Essa história da realidade, né? Os personagens mal construídos, previsíveis, patéticos, nada engraçados, nada charmosos, grotescos, né? Eu até que sou lindo, fala a verdade, né? Sou até com essa boca maior que a minha cara aqui, né? Perto dos personagens Trump, Bolsonaro, Dudu Bananinha, né? A trama complexa, cheia de lacunas, turning points, reviradas bestas, covardes e nada impressionantes. Essa é a história da vida real. Um enredo repetido, previsível e simplório. Mas essa é a realidade, né? Então, gente, eu queria começar contando que o João Carvalho nos esclareceu, e eu aqui estou admitindo, o que é a China, né? Então, não... A China, ele foi investigar e nos trouxe, né? A China não é socialista. O próprio, né? Olha, oba, obrigado, Sidney Dias. Acabou de mandar um crucifix aqui para mim. Obrigado, Sidney. Ixi, eu nem sei se ele quer sigilo. Bom, aí o João Carvalho, né? Ele investigou e falou: China não é socialista. Então acabou o debate, tá? Acabou o debate. Mas ela é capitalista, ela é burguesa, ela é pró-burguesia. Aí que tá, né? O que aconteceu? Bom, o João Carvalho investigou as atas os planos quinquenais que são elaborados nos congressos, né, da China, né, do parlamento chinês e o Congresso do Povo. Eles fazem plano, eles planejam o que será a China em 5, 10,
15, 20, de 5 em 5 anos, né? E lá, os chineses falam, nós estamos caminhando progressivamente para o socialismo, tá? Sabe por quê? Porque teve um passado do Deng Xiaoping, Hu Jintao, que entrou nessa onda do neoliberalismo que o mundo estava passando, lá na década dos anos 80 e 90. Então estava a queda do Muro de Berlim, o fim do socialismo russo, né? A queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética. Então a China meio que deu um aborrecimento neles lá e falou, bom, o próximo é a gente, né? Nós temos que aceitar, né, a mudança do mundo, né? Mas aí no meio disso tudo teve o Xi Jinping, aí eles falaram, não gente, o comunismo ainda funciona, o maoísmo ainda pode dar certo. Então aí eles guinaram o navio chinês, né, que estava, bom, né, vamos lá, né, vamos afundar, né, vamos afundar no capitalismo, na burguesia. Eles conseguiram consertar o país e aí o plano mudou. O plano é agora sim, voltamos à marcha para o comunismo, né? Então vamos para o socialismo, em seguida vamos para o comunismo. E aí, segundo João Carvalho, a ideia é que em 2046 o socialismo complete o seu ciclo e aí começa a ficar favorável para a implantação da internacionalização do comunismo, né? O comunismo no mundo inteiro, tá? Os chineses veem isso. O plano é esse, pode mudar. Uma ideia, né? O plano pode mudar, mas o objetivo é esse, né? O objetivo é esse, retomaram a marcha para o socialismo, tá bom? Então, é interessante, gente, porque eu comecei, né? Você fala, tá vendo? Viu, Capetinha, você estava errado, viu, seus comunistas, você estava errado. Bom, gente, comunismo não é uma fé, gente, não é um dogma que fala lá que a divindade é o Pai, Filho e Espírito Santo e você tem que aceitar isso, do contrário acabou o catolicismo, acabou a religião católica, né? Não é isso. Jesus Cristo é um homem e não é Deus. Descobrem, né, que morreu mesmo, né? Tá lá o osso dele enterrado debaixo da pedra, ele não ressuscitou coisa nenhuma, né? Então acabou o cristianismo, né? Então o estudo marxista não é assim, né? Ele aceita as contradições, isto é, ele admite que pode errar. Não é uma fé, é uma ciência, e toda ciência tá passível de ser pesquisada, aprendida e ser contradita, de estar errada, né? E isso que faz, essa é a função da ciência, né? Ela não tem a intenção de acertar, ela está explicando a realidade, né? Então, isso que é bonito, gente, isso que é legal, né? Então, por enquanto, está dando certo. Comunismo é uma utopia. Olha, gente, se fosse realmente uma utopia, que se não estivesse dando certo, se não explicava, se não explica nada, né? Eu já teria largado, né? Para que eu já deixei de ser cristão? Aí eu vou abraçar o comunismo para ficar acreditando no que o Marx fala? Não, Marx, tá, o que é isso aqui? Isso aqui não está certo. Não, isso aqui é por causa disso. Entendi, né? Então, na fé não tem isso, né? Por que a coisa tá assim? Você precisa ter fé, né? Capitalismo é a mesma coisa. Por que tem pobreza? Veja bem, isso faz parte. Não pode fazer parte, gente. Um monte de gente ultra rico e um monte de gente ultra pobre. Por que não pegamos dinheiro para cá e passamos para cá? Porque isso é roubo. Então não é roubo, é distribuição de riqueza, não é roubo, né? Senão, eu tenho muita fome e você, eu tenho mais ou menos de fome. Então vamos fazer o seguinte,
A panela inteira é minha e eu te dou uma colherada de comida, tá bom? Já que você tem pouca fome. Não, pera lá, eu quero um prato. Eu tô com pouca fome, mas eu sei que depois eu vou ter fome. Então, não vou admitir ficar só com um prato de comida. Só uma colherada de comida, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Não, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. Então, assim, aí é complicado, né? Então, é essa coisa assim, que é difícil falar com um conservador, né? Primeiro, ele acha que comunismo é uma fé. Não é. É uma ciência, né? Então, toda ciência, ela espera ser contradita, né? Entrar em contradição, para daí isso que faz uma ciência ser válida, né? Fé não. Fé se destrói, eu não acredito. Pronto, está destruída a fé, né? Basta eu ser de outra religião, pronto, destruiu a fé, né? Então estou lendo lá sobre a prática, sobre a contradição do Mao Zedong, né? E cara, ele já inicia o texto assim: quando você souber de um problema, não fique elaborando teses sobre o problema. Vá até o lugar e verifique o que é que está acontecendo. Investigue. Pergunte para as pessoas o que é que está acontecendo, entreviste os envolvidos. Só então, com os fatos reais, procure solucionar o problema. Isso que é a prática do maoísmo, né? Não é você ficar com teoria, né? Eu achei muito legal isso aí, né? Achei, putz, porque inclusive ele fala, né? Tem muito camarada que vai logo perguntando, você está lá discutindo o problema, o camarada vira para você e fala: de onde você tirou isso? De que livro está escrito? Né? O Mao Zedong fala: isso é um debate inútil. Você vai entrar num debate, né? Você vai entrar numa discussão para solucionar um problema. O cara fica despejando teoria de livro lá. Livro é muito bom para formar, mas assim, para você ficar discutindo um problema, você tem que ser prático. Tem pessoas morrendo de fome, você não vai ficar me enrolando que, não, lá, veja bem, Stalin no momento de fome precisou buscar dentro da mais-valia. Para, gente, tem um cara que está morrendo de fome, vamos solucionar isso. Isso é ser marxista, né? Ou melhor, maoísta, né? Achei assim fantástico. E ele critica que muitos desses camaradas teóricos acabam voltando para o reacionarismo. O cara renega depois o comunismo. Quantos que a gente viu assim, né? O ex-ministro dos esportes, que era do PCdoB, o Aldo Rebelo, era comunista, gente. Virou. Ele só não é bolsonarista porque o Jair Bolsonaro não gosta dele. Quem era socialista, como é que é? Sóstenes, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, né? Que inclusive vai tomar uma suspensão de 6 meses aí, né? Eu acho que estão falando que ele vai perder o mandato. Impossível, vai ser impossível. Mas tomar uma suspensão de 30 dias já vai ser um belo de um puxão de orelha, eu acho. Para mim, devia perder o mandato. Mas o cara, ele virou pastor evangélico, né? Ele era comunista, ele era socialista, cara. Ele era do PSB, Partido Socialista, socialistão. Ele teve, inclusive, como é que fala? Como é que é? Aquelas chapas estudantis lá, DCE e tal, parece que era da JS, se eu não me engano, ele pertenceu, se eu não me engano. Sóstenes Cavalcante, cara, o deputado que queria aquela lei para criminalizar a criança, né? A criança que fizesse aborto, ela seria presa. O cara que queria aprovar uma lei dessa, lembra? Bom, eu falei da China e falei de história, né? Falei de história. Espera um pouquinho. Manoviewer aqui. Uma história mal contada, né? Uma história ruim. E com personagens ruins, assim, mal elaborados, e vilão patético, né? A China está surgindo como um Yoda, um Obi-Wan Kenobi na saga da realidade, né?
Então, olha, os Estados Unidos quer transformar o Brasil, creiam, amores, no próximo Afeganistão, né? Olha o que um tal do Christopher Landau, deputado dos Estados Unidos, atual secretário adjunto do Departamento de Defesa, ameaçando o Brasil. Ele disse assim, que o Moraes, Alexandre de Moraes, destruiu a relação Estados Unidos-Brasil. Desde fevereiro estamos alertando sobre a anomalia global que é o Alexandre de Moraes. Xandão, anomalia global, cara, que viola descaradamente a lei brasileira, a lei americana, a americana é dele, tá? America First, e os tratados bilaterais sempre repetindo, sempre reincidindo, né? O secretário de Estado reconheceu isso. Olha só, ameaça, gente, ameaça de hoje. Todos os dias vem uma ameaça de algum órgão, embaixada dos Estados Unidos, dessa vez veio da Secretaria de Estado lá dos Estados Unidos. Todo dia tem uma ameaça contra o Brasil. Aí o Trump, quando anunciou as tarifas, ele culpou o Moraes e o Lula. O governo dos Estados Unidos tirou o visto do Moraes, mas não tirou do Lula, sabia? O Trump não falava do Alexandre de Moraes, falava só do Lula, atacava o Lula. E agora, sem falar o nome, inclusive, né? E agora parece que estão tentando desviar a narrativa e só concentrar no Moraes, né? Eu ouvi dizer até que o filho do general Figueiredo lá e o Bananinha, quarta-feira tem uma reunião com o Trump e vão tentar, diz que estão falando em tirar a tarifa. Impossível, impossível. Mas com certeza, se conseguirem alguma coisa, vão baixar para 30% as tarifas dos produtos brasileiros lá pro Estados Unidos. Deu para os Estados Unidos que sitiou a democracia brasileira. Daro Leones, me fala como em um país que consta no constitucionamento laico tem a bancada evangélica. É o tal como é que fala? Esqueci o termo lá. É o plano neopentecostal de tomada de poder, né? Ai, a palavra veio aqui, o termo veio na minha cabeça e deu um pulo, deu uma cambalhota e fugiu. Teologia do domínio, pronto, teologia do domínio, daquele tio que tá pesquisando a teologia do domínio, né? Inclusive a Petra Moraes usa esse termo no novo documentário dela, teologia do domínio, é a teologia do domínio. Narendra Modi, já ouviram falar? Primeiro-ministro da Índia, não deu tempo para o Trump. Quando soube das tarifas, ele falou grosso, aí o Trump dobrou as tarifas e fechou em 50% contra a Índia. Brasil e Índia são os mais taxados no mundo. O Modi não quis nem saber. Além de cancelar as compras dos Lockheed F-35, caças furtivos, dos Estados Unidos, procurou Xi Jinping, líder chinês, inimigo da Índia. Estavam prestes a declarar guerra, gente. O Xi Jinping estava já falando, pô, vou tirar esse cara do BRICS, né? Esse cara não tá na nossa turma, aí vamos isolar esse cara aí, né? O Xi Jinping já estava falando isso. Mas o Modi foi lá, esteve na China, visitou a China lá em Shanghai, ou Xangai, buscando solucionar o problema imediato dele, que são mercados. E o Xi Jinping falando, não, beleza, amigão, vamos lá, vamos trabalhar junto. Narendra Modi ligou para o Lula, na esperança de obter tecnologia do álcool. Aliás, desde a reunião do BRICS no Rio de Janeiro, a intenção do Modi de vir aqui, de sair da Índia e vir para o Brasil, era solidificar essa troca de tecnologias, porque a Índia tem 3 coisas em abundância lá: população, vacas e cana-de-açúcar, tá? 3 coisas que dão muito problema lá para a Índia. E eles não sabem o que fazer com isso, né? Se resolver um dos problemas, seria uma vitória, né? Porque, tipo, a cana toma todo lugar que serve de comida para a vaca. A vaca espalha, né? Cresce para todo lado
e aumenta o dióxido de carbono, junto com a população empobrecida, que não tem emprego para toda aquela gente lá. Parece que, inclusive, a população indiana superou a chinesa. Tá? A maior país mais populoso do mundo, Índia, atualmente. E bom lembrar que a Índia conseguiu alunizar, pousar uma nave não tripulada na Lua em 2023. Alunizar, né? Não é aterrissar uma nave na Lua. Que aterrissar é pousar aqui no planeta Terra. Então a nave dele não tripulada, um drone, na verdade, alunizou com 2 S's na Lua, né? Na época, o Narendra Modi estava do lado do Lula na reunião do BRICS da Índia, e aí tem uma imagem dele se gabando com o Lula, né, bravateando com o Lula, e o Lula assim, tá bom, engolindo ódios. Porque era para o Brasil estar alunizando, mandando lá o Marcos Pontes, e deixando ele lá na Lua, lá, fica, se vira, meu filho, dá os seus pulos aí. Aí ele dava um pulinho na Lua assim. Ai, cara. Trump vai se encontrar com o Putin no Alasca. Eles vão discutir o provável fim da guerra na Ucrânia. Putin quer o controle das terras ocupadas, né? Toda a região de Kharkiv, né? Que ele tomou lá, ele não quer mais largar. É muito, muito lindo ali, né? E é isso que o Putin quer, né? O Putin quer. E o Trump quer cessar fogo e quer a devolução de parte dessas terras, né? Porque, inclusive, são territórios ricos na produção de grãos, potássio. O Brasil, inclusive, importa potássio russo e da Ucrânia. E minérios e as terras raras. O site Sputnik, de notícias da Rússia, fala que essa reunião será um fracasso, porque Trump acha que pode intimidar o Putin. Inclusive, diz que aproximou submarinos nucleares no mar territorial russo. Putin devolveu que pode, se aproximar demais, ele manda Oreshniks em cima deles, os mísseis subsônicos, que não tem Patriot, não tem domo de ferro que segure. Já foi demonstrado isso. O jornal Sputnik disse que será um encontro de 2 locomotivas, uma indo de encontro à outra. Resultado será trombada e não acordo, né? Lembra que você não podia falar nada contra a Ucrânia? Que alguém já publicava @Euromaidan, né? Além do, claro, hashtag Holodomor, né? Do Holodomor eu falo outro dia, tá? Mas Euromaidan, se vocês não lembram, foi a ocupação da Praça Maidan na Ucrânia, que pediu a liberdade da influência russa e a adesão da Ucrânia na União Europeia. Inclusive, teve infiltração da milícia nazista da Ucrânia, o regimento Azov, e entre os manifestantes. E esses Azov iniciaram um tumulto, né, violento, deram um tiro e morreu gente por culpa nos pró-Rússia, tá? Que tem muito pró-Rússia lá na Ucrânia. Que inclusive eles foram lá para a região de Kharkiv e da Crimeia, né? Todo o pessoal que é do lado da Rússia mudaram para aquele lado lá, que são ucranianos, como falam, né? É gente da Ucrânia, não é russo, não. Eles acham assim, não, isso aqui é Rússia. Na União Soviética, eu me considerava da União Soviética, eu quero ir para o lado russo ali, né? E aí tem o pessoal que não, quero ir para, né, os nazistas querem ir para o lado da União Europeia, tá? Então o que aconteceu foi o seguinte, né? Pois bem, né? Em julho agora, o Zelensky tinha fechado 2 órgãos de fiscalização da Ucrânia que denunciaram corrupção e que todos estavam sabendo, de desvio de verbas destinadas à guerra. E indenizações não estavam sendo pagas para
mortos e soldados ucranianos que ficaram inválidos na guerra. Então toda a guerra tem assim, você recebe, a família recebe uma pensão do governo, tá? Isso é uma lei da guerra no Ocidente. Não tem essa morreu, perdeu, né? Vou ter tudo certinho, assim, você vai lutar na guerra, você tem uma série de vantagens. Por isso que, inclusive, é difícil de pôr a mão no militar brasileiro, gente. Tá? Porque embora a gente não tenha guerra, o fato deles entrarem nas Forças Armadas tem uma série de direitos de guerra. Então, o caso da pensão para as filhas de militares, que cujo pai militar, hoje agora a mãe, morreu, entre aspas, a serviço do país. Às vezes o cara estava bêbado no boteco lá e se envolveu numa treta, morreu. Né? E aí o governo paga uma pensão porque ele estava a serviço da pátria, tá? Sem nenhuma guerra. Né? Imagina, nos Estados Unidos, né, se você entra para as Forças Armadas, você está feito na vida. Né? Você é pobre e entra nas Forças Armadas, você está feito na vida. Então, se o militar brasileiro, sem guerra nenhuma, já se dá bem, o militar que, no país em guerra, né, que se diz pró-Ocidente, ele teve esse planejamento, nós vamos pagar a pensão. Né? Por que tem esses brasileiros que diz que querem ser mercenário na guerra da Ucrânia? Tem lá uma promessa de $20 mil de soldo a ser pago para o mercenário que lutar lá. Ou o moleque, e se morrer, paga não sei quanto e tal, não sei o quê. O que está acontecendo? Nenhum brasileiro recebeu $1 de indenização e soldo. Tá? Vocês veem aí nos podcasts o cara falando um monte de coisa, isso tem que ser investigado, tá? Isso tem que ser investigado. Ele pode ter sido enviado como um elemento de propaganda da Ucrânia para atrair recrutamento. Não tem, né? Tá envolvido com a guerra, mas entende? Soldado mesmo, que não entra no esquema, aí é outra coisa, né? É tipo, gente, todo mundo tem conta. Todo mundo tem conta aqui no Instagram. De repente, sua conta começa a viralizar. Aí vem lá o Asbet querendo que você venda tigrinho, sei lá, né? E aí você começa a vender. Aí você, com a sua continha mirrada lá, flopadinha lá, quer vender. Você vai conseguir? Não vai. Não vai, é a mesma coisa. E a sorte não está do meu lado. Eu acho que sorte é o menos nessa história aí, sabe? Eu acho, opinião minha. Bom, então, aí o Zelensky fechou o escritório de corrupção, corrupção na Ucrânia tá bárbara lá, assim, tá assim, tomou, né? Tá tomado lá. Aí os manifestantes acamparam numa praça ao modo do Euromaidan, tá? E que a imprensa ocidental fez questão de não simbolizar, não dar nada. Veja, né? A nova Euromaidan, tal, né? Agora Zelensky Maidan, né? Corrupção Maidan, não teve nada disso. Tipo Lava Jato, tipo vertedouro da Lava Jato, esgoto da Lava Jato, né? Do esgoto do PT, esgoto, como é que falava lá, sei lá, propinódromo. Denise, obrigado, que acaba de mandar um crucifixo para capetinha10k@gmail.com, minha querida amiga Denise Girardon. E aí, cara, começou a ter pressão, não teve, por incrível que pareça, não teve regimento Azov. Talvez, beijo, querida amiga Denise Girardon, beijo. E aí, talvez tenham todos morridos lá em Kharkiv, sabe? Que eu duvido, tá? O Zelensky sofreu pressão do Ocidente, aí ele teve que reabrir os escritórios anticorrupção, né? Que estavam denunciando essa corrupção, tá? Mas é muito importante, teve uma praça, um protesto, a população, isso foi muito mal divulgado. Tá? Ficaram uma semana lá acampados na neve lá, os ucranianos, o pessoal já não aguenta, né? A Ucrânia não aguenta mais essa guerra, tá? E aí o Zelensky está reclamando que ele quer participar dessa reunião do Putin e o Trump no Alasca, mas ninguém deu bola.
No Twitter, no ex-Twitter, a jornalista Diana Pachenko, ela é uma jornalista da Ucrânia, fala de um tal comandante Filimonov. O tweet dela de hoje, eu estou falando Twitter porque tá. Ela descreve esse comandante Filimonov no tweet de hoje, que está sempre vagando pelo Ocidente pedindo dinheiro. Ela denuncia esse cara, põe com fotos, não fala muito pouco, assim, com fotos, mostrando que os dois assim estão torrando um dinheiro, assim, estão pegando dinheiro, porque os dois assim usando joias e relógios batendo o valor de $300 mil, sabe? Vários, assim, cada dia um relógio diferente, cada hora uma joia diferente. E ela coloca uma foto do Filimonov, uma camisa vermelha com a suástica. E a jornalista fala, coisas permitidas pelo governo Zelensky. Eu fui pesquisar quem era esse rapaz, né, esse corrupto aí. É um tal de Serhiy Filimonov. E ele é comandante do 108º Batalhão Mecanizado em Separado ou separatista, chamado Da Vinci Wolves, né? Os Lobos do Leonardo da Vinci. Eu, sinceramente, sou muito bobinho e não sei qual que é a relação. Bom, voltando a falar sobre a reunião no Alasca, na verdade falando da China, ela está operando navios quebra-gelo na região do mar de Chukchi, desculpa, Chukchi, tá? É o mar onde passa o Estreito de Bering, entre Sibéria e o Alasca. O que os chineses estão fazendo lá com 5 navios quebra-gelo? Nada. Só estão lá mostrando que podem. E os Estados Unidos nada pode fazer para deter os navios chineses ali naquela região. A Guarda Costeira estadunidense tem um só navio quebra-gelo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos não consegue entrar no oceano. Não consegue navegar no mar porque está tudo congelado lá agora. Tá? E os chineses passando na frente do posto da guarda dos guarda-costas norte-americanos lá, e os caras não podem fazer nada. Só para encher o saco, cara. Olha o que é essa China, tá? Essas coisas acontecendo com os Estados Unidos, e o problema deles é o Xandão. Se liga, né, maluco? Se liga. Mais uma da China, dessa vez via William Huo, lá no Twitter também. Taiwan fabricava os melhores microprocessadores e semicondutores do mundo, né? Vinham as máquinas lá da Europa, umas maquinonas assim do tamanho de uma casa, e aí a mãozinha do taiwanês lá fazia lá os microprocessadores lá, né? Os semicondutores. Agora esse posto, né, inclusive um monopólio, né, na época do Biden, sentiu uma preocupação da China invadir Taiwan e aí dominar todo o mercado de semicondutores do mundo, e aí simplesmente parar a produção de celulares, notebooks, iPhones e MacBooks no Japão, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Europa, né? Simplesmente travar, não tem mais semicondutores e microprocessadores para fazer os aparelhos, né? E o que tem lá? Tem a MediaTek, a TSMC, né? A TSMC, a Realtek, a Novatek, a Nanya, que são as principais empresas que fabricam essas peças. A TSMC fornece microprocessadores para Apple, Qualcomm e Nvidia. Aí assim, eu preciso lembrar de uma fofoca, né? A Qualcomm é aquela empresa que nunca pagou royalty de patente pela descoberta da internet por Hedy Lamarr, atriz de Hollywood dos anos 30, coitada. Ela e o amigo dela criaram o sistema, né, que no futuro viria a ser a internet. E aí a Qualcomm esperou caducar a patente só para não pagar
a Hedy Lamarck estava viva quando a internet foi criada, hein? Ela morreu lá em 2000 e pouco, assim. Eu não sei bem a data, assim, mas ela viu a internet e ela falou assim, é assim a vida. Que né, podia, inclusive, dar para os herdeiros dela, né? Nada disso. Isso é o capitalismo, gente, tá vendo? Gente, não sei o que, né? Os benesses do capitalismo. Bom, continuando, né? Taiwan reclamou que a China está roubando engenheiros das empresas de Taiwan. Isso é grave, de novo uma ameaça, porque pode defasar a fabricação de celulares, notebooks, carros elétricos, tudo que precise dos microchips no Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Europa. Mas vejam como é a realidade. Essas empresas de Taiwan, na verdade, estão na China continental. Elas atravessaram o estreito e abriram lá plantas na China. O William Ho dá algumas aqui. A própria a grandona, a TSMC, tem 2 fábricas em Xangai e Nanjing, sabe? 2 grandes fábricas empregando milhares de taiwaneses que mudaram para a China continental. A UMC abriu 2 fábricas, grandes fábricas em Suzhou e Xangai. A MediaTek tem uma fábrica em Shenzhen e em Xangai. Todas elas têm fábricas na China continental. Então, quando vai uma Xiaomi, uma Huawei, vai na porta dessas fábricas aí e fala assim, olha, quer ganhar em renminbi? Você quer uma mansão lá, né? Você quer, nossa, eu te pago um jatinho da Xiaomi para você. Te dou uma frota de carro Xiaomi elétrico para você. O que você acha, hein? O que você quer? Você topa? Ora bolas, isso é roubar, gente? Né? Salário, mano. Você me pagar aqui, se vier o cara eu tô aqui do lado aqui de Piracicaba, aqui como é que chama ali Raizen lá, o dono da Raizen lá. Meu dono da Raizen lá, esqueci o nome o Ometo lá, o Rubem Ometo. Chega assim, capetinha, quero fazer uma tentação pro diabinho. Te pago tanto assim pra você parar de falar de comunismo. Eu passo uma massa aqui nessa boca aqui e paro de falar. Sim, senhor, patrão, sim, senhor. Mano, dá licença. Vocês pensam que eu sou feliz falando do marxismo aqui. Eu não nasci, não, mano. Pra mim, eu tô falando. Pra mim, tudo é ciência, tá? Se a ciência não pagar mais minhas contas, cara, eu viro padre aqui, eu viro pastor aqui na frente de você. Dá licença. Fale, Clássica SP. Salve. Manovio. Opa, tudo bom? Um abraço, querido. Pois é, Ave Lucifer, Amilcar Baixo. Então é isso, né, cara? É isso que a China fez, né? A China comunista. Foi lá, comprou os engenheiros taiwaneses. Bora! Fuck off, mano. Né? Dá licença. Bom, gente, é isso aí. Beijo, tchau!